eu sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje nós vamos ver algumas atividades para vocês brincarem e fazerem com seus filhos nas férias. E o foco das nossas atividades de hoje vai ser educação emocional. Então, se você quer trabalhar a educação emocional e aproveitar e brincar com seus filhos durante as férias, assiste até o final que eu vou dar 4 dicas de atividades para vocês ficarem juntinhos e desenvolver a educação emocional no seu filho. Vamos lá. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar é que a criança aprende através da ludicidade. Então, ela aprende através do brincar. Então, quando é divertido, quando é algo que cative a criança, elas tendem a aprender muito mais. E elas também precisam aprender a educação emocional. Por quê? Seres humanos, inclusive as crianças, elas têm sentimentos. E as crianças não sabem lidar com esses sentimentos. Apesar delas terem principalmente o seu lado emocional todo à flor da pele, elas sentem muito o tempo todo, elas não sabem lidar com esses sentimentos. E o papel do adulto, no caso o nosso papel, é ensiná-las e auxiliar as crianças a poder ter educação emocional. E essa educação emocional, a gente didaticamente pode separar em algumas partes. Ela precisa identificar no corpo dela e nos sentimentos dela que ela sentiu alguma coisa. Porque se você está o tempo todo nas suas relações se anulando, você não consegue nem perceber que você está se sentindo invadida, que você está se sentindo frustrada, que você está se sentindo triste, porque você não consegue entrar em contato com você mesma e ter a sua percepção. Então, se você tem essa percepção de si mesmo, se você aprende a desde cedo respirar, a desde cedo entender os seus pensamentos, entender os seus sentimentos, você cria a primeira etapa da educação emocional, que é se perceber. Depois, você também precisa ir para a segunda etapa, que é o que eu estou sentindo. Então, é identificar as emoções, porque a partir do momento que você consegue identificar, você consegue lidar com elas muito mais fáceis. Porque quando você não sente, está tudo misturado, quando você nem sabe o que você sente, está muito no inconsciente. E aí a gente só identifica, só aprende a identificar e só aprende a saber o que está sentindo se você é ensinado, porque é uma educação emocional. E aí o outro ponto a se perceber também é como você vai lidar com isso. Então você precisa primeiro, diante de situação de clímax, se acalmar para conseguir raciocinar e agir de uma forma funcional com aquilo. E aí para isso acontecer, você precisa ter a autorregulação. Então são alguns pontos que a gente precisa passar para a criança ter essa educação emocional, que é ter a autopercepção, a percepção de si, identificar o que ela está sentindo e como que ela vai agir de forma funcional com que ela percebeu o que estava sentindo e identificou como nomear o sentimento, como ela vai agir com aquilo ali. Então aqui, as atividades que eu vou dar, basicamente, vai cada atividade pegar uma área ali para ajudar a criança na educação emocional. As atividades que nós vamos fazer, talvez seja um pouco conhecido, você já conheça, mas vale a pena reforçar e falar um pouquinho sobre ela. Nós vamos fazer o pote da calma. Por quê? Lembra que eu falei que um dos aspectos é a criança conseguir se acalmar e se autorregular? Então o pote da calma vai ajudar a gente nesse aspecto. Eu vou fazer o pote da calma com vocês e depois eu vou mostrar como ficou e o que a criança vai fazer com esse pote. Então nós vamos precisar de uma garrafa, não precisa ser de vidro, mas tem que ser transparente, água, para encher a garrafa e purpurina. Você pode colocar lantejola, você pode colocar outras coisas que você quiser. Então, primeiro eu vou mostrar como vai fazer. Nós vamos colocar a água dentro do vidro, ou do que vocês escolherem. Encher, pode encher. Depois nós vamos pegar o glitter, a lantejola e o que vocês quiserem. Nessa hora aqui, você pode brincar com a criança de que o que vocês vão colocar aqui dentro é mágico. Que o que vocês vão colocar aqui dentro é um calmante natural. Porque quanto mais ludicidade você tiver nesse momento, quanto mais mágico aquilo ali realmente for para a criança tende a se conectar. E isso aqui é para vocês fazerem com a criança. Então é uma atividade na qual a criança vai participar, porque tudo que a criança faz, ela tende a gostar mais e usar mais. Então é para fazer com a criança, que vocês podem usar depois, na hora que ela estiver em um momento de birra ou em um momento de descontrole emocional. Então vamos lá, a gente vai jogar a purpurina. Então fala que é um pozinho que acalma, é um pozinho mágico, inventa, pergunta para a criança o que ela acha que é esse pozinho, e aí vocês vão jogar o pozinho mágico dentro da garrafa. Vocês vão fechar, e aí depois vocês vão balançar a garrafa. Então vocês reparem como que a purpurina fica quando vocês começam a balançar. Isso aqui, para a criança, é hipnotizante para ela ver. Então se ela está em um momento de estresse, se ela está em um momento que ela não consegue se regular, e ela pega algo externo e ela foca em algo do lado de fora, na qual isso daqui, ó, primeiro ela tá agitado.
Depois, quando você vai observando, ela vai se acalmando. Então, a respiração, o corpo da criança vai olhando e vai se conectando com o que está aqui dentro. Então, de pouquinho em pouquinho, a criança consegue se acalmar, porque ela tira o foco da falta de respiração, daquele momento clímax que ela está sentindo, e foca em uma coisa externa. Na cor de pouquinho em pouquinho, olha como é que está ficando mais calmo. Aquilo ali vai acalmando e a criança vai automaticamente aprendendo a se regular e a se acalmar. Então, isso aqui torna-se uma ferramenta para a criança, para ela saber quando ela pode usar. Então, antes dela estar em um momento de ataque de birra, ou então em um momento que ela esteja com raiva, você faz, explica para a criança para que serve. E aí, quando ela estiver em um momento que ela precisa se autorregular, você pode sugerir que a criança use a garrafa. Então, é algo para você usar na prática e mostrar para a criança para como ela pode se acalmar. Porque tudo que está de uma forma externa e concreto é mais fácil da criança entender. Então, assim como o que vocês colocaram aqui, o pozinho mágico, vai se acalmando, ela também consegue se acalmar conforme observa isso aqui. Então agora nós vamos fazer uma outra atividade. Um dos aspectos que eu falei sobre educação emocional é a criança conseguir identificar as emoções. Ela saber quais são as emoções que ela sente, quais que existem para ela poder nomear. Então aqui nós vamos fazer os cards das emoções, que é basicamente a gente pegar e dividir aqui e desenhar carinhas. E aí você, quando estiver fazendo com a criança, já é uma super atividade de educação emocional, que é quais emoções que você conhece? Então, qual é a sua cara de bravos? Qual é a sua cara de feliz? Vai conversando com a criança, pedindo para ela fazer essa expressão. Por quê? Porque aí você consegue reafirmar na criança quais são os sentimentos que ela sente, quais são os sentimentos que existem. E aí deixa com que a criança faça esse exercício, porque depois que vocês tiverem os cards em mãos, vocês podem fazer diferentes atividades. Então esse processo de preparação e de construção dos cards já é uma atividade que você pode puxar para o desenvolvimento emocional da criança. Então conversa com ela, explica o que é, faz no seu rosto como você está bravo, pergunta para ela quais emoções que ela sabe. E aí depois eu vou primeiro fazer os cards e vou explicar como a gente pode usar esses cards depois. Para fazer os cards, a gente vai precisar de uma folha 4, pode ser folha colorida, pode ser papel pardo, de uma folha. Régua para a gente dividir aqui as carinhas e os cards. Canetinhas para a gente poder desenhar. E tesoura para a gente poder cortar. Então, primeiro a gente vai dividir aqui a folha, para a gente separar quais são os cards para a gente desenhar dentro. Aí você vai desenhar aqui as emoções. Então você conversou com a criança, perguntou para ela qual é a emoção e aí você vem com ela para desenhar. Deixa ela desenhar, você pode fazer um seu também. Agora com seus cards prontos, você pode plastificar, porque como é papel, vocês até vão conseguir brincar 1, 2 vezes, mas a tendência é que, né, rasgue, é normal isso com criança. Então se você quiser plastificar para usar outras vezes, é legal. E aí as crianças tendem a se reconhecer mais, porque como elas que fizeram o desenho, como elas que pensaram em como seriam essas expressões, elas tendem a usar mais porque elas fizeram e a se identificar e se reconhecer mais, porque foram elas que inventaram, pintaram e desenharam. Então, essa é a primeira dica. E aí agora você pode ter 3 tipos de atividades com esse card. Que é, a primeira, você pode conversar com a criança e falar para ela que quando ela estiver, por exemplo, com raiva, ou que ela estiver feliz, ou se ela estiver frustrada, ela pode usar esses cards para, por exemplo, eu não quero falar agora, eu estou frustrada. Então ela pode usar para conseguir te expressar o que ela está sentindo. E uma outra brincadeira muito interessante que você pode fazer com os cards é brincar de fazer uma história com a criança, conforme vocês vão sorteando. Então assim, você vai botar assim de cabeça para baixo, ou então dentro de um saco e pedir para sortear. E aí você vai e pega. Então aqui é cansado. E aí você começa a história. Então, a criança acordou um dia, mas ela acordou cansada. Aí você conversa com a criança. Por que ela estava cansada?
Ah, porque ela não dormiu direito. E aí vai fazendo perguntas para a criança sobre qual é o card que saiu e montando uma história em cima disso. Essa atividade é muito interessante porque você vai mostrando para a criança identificar quais emoções, você vai construindo uma história em cima de um dia a dia normal daquela criança, então ela vai se ver inserida naquilo, e conversando com ela e ela montando a história, você pode começar a ver quando que ela associa que ela tá cansada, quando que ela associa que ela tá assustada. Então, conforme você vai brincando de montar essa história e diante da rotina daquela criança, você consegue entender como que aquela criança lida, em quais situações ela sente cada sentimento no dia a dia dela. Então essa é a segunda opção de brincadeira que vocês podem fazer. E aí vocês sortearem os cards, fazer alguma coisa dentro de um saco, fazer com que aquilo ali fique interessante e mais legal. A terceira opção é que quando você for desenhar as carinhas, você pode desenhar 2 carinhas de cada e brincar de jogo da memória. Mas aí é interessante vocês colocarem um outro papel aqui atrás ou então desenhar de lápis, porque aí quando você vira vai ficar marcado. E aí vocês brincam de jogo da memória, vocês vão tentando virar para acertar. E aí nisso é interessante porque vocês vão reafirmando as emoções e vão também renomeando. Então cada vez que vocês tirarem é interessante vocês falarem qual é aquela emoção. E aí vocês podem talvez também puxar da criança, aqui eu tirei felicidade. Então quando que eu me sinto feliz? Ó, eu tirei felicidade e acertei. Então eu me sinto feliz quando eu passo um tempo com você. E aí você ou tira se você ganhou ou coloca de volta. Ah, então assustado. Eu me sinto assustado quando eu vejo um cachorro na rua latindo. Então essas são algumas opções na qual vocês podem trabalhar esses cards. Porque aqui a gente vai reafirmar as expressões e os sentimentos que a criança tem. Isso faz parte da identificação do que ela está sentindo e na nomeação do que ela está sentindo para a gente poder ajudar elas a agir de uma forma funcional com cada sentimento. Bom, agora nós vamos ver outra ferramenta para que a criança consiga aprender a se autorregular. Quando ela identificar que ela está com raiva, frustrada e que ela não vai reagir bem a uma situação, como ela pode se acalmar. Então aqui vale a gente ressaltar que cantinho da calma é totalmente diferente do cantinho do pensamento. O cantinho do pensamento é onde a gente coloca a criança para punir ela por causa de algum comportamento ou alguma situação que você adulto não concordou. Então você adulto obriga aquela criança a ir para um canto, se isolar para ser punida sobre isso. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo que fala sobre a punição, que não é o nosso caso aqui. Aqui é o cantinho da calma, que é um canto que você vai construir com a criança, um canto aconchegante, um canto que você vai com ela pela casa, buscando elementos, brinquedos e materiais na qual ela goste, e você também, que você veja que acalme aquela criança. Então aqui é um ambiente que você vai construir com a criança para ela se acalmar. E aí o que vai acontecer? Vai pela casa, busca brinquedo, busca livro. Eu vou montar o meu cantinho aqui para vocês verem. Mas vale a pena ressaltar que é totalmente diferente do cantinho do pensamento. Então, nesse ambiente, vocês vão colocar coisas na qual a criança se acalme. E esse ambiente é para a criança usar e para o adulto usar. Porque isso não é de uma hora para outra que a criança vai começar a usar esse cantinho para se acalmar. A criança vai usar conforme você, adulto, fizer o mesmo e ela entender para que serve. Então, se vocês dois estão em um conflito, estão entrando numa disputa de poder, você percebe que você vai se irritar, você fala, olha, eu vou pro cantinho da calma porque eu vou respirar. E você pega um livro, folheia, usa alguma das coisas que a gente vai trazer aqui para poder se acalmar. Conforme você for fazendo isso, a criança vai aprender a identificar quando que ela está ficando irritada e quando que ela precisa ir pro cantinho da calma. Você, adulto, no cantinho da calma, você só sugere que a criança vá, não obriga a criança a ir. Então, esse canto é como se fosse um refúgio para você pegar objetos e brinquedos para conseguir se acalmar. Então, a criança vai começar a identificar o que ela está sentindo, vai começar a identificar que ela precisa se acalmar e vai para esse cantinho. E aí, vamos lá. A gente pode pegar a nossa garrafinha, o nosso pote da calma que a gente fez, a gente pode colocar aqui. A gente pode colocar pedras ou algumas flores para a gente poder deixar aquele canto bem aconchegante. Vocês podem colocar alguns livros que é para a criança conseguir pegar para se acalmar. Vocês podem colocar algum ursinho de pelúcia ou algum brinquedo que a criança goste muito e montar esse canto de uma forma bem aconchegante. E aí, quando vocês vierem para cá, cada um vai identificar como se acalma da sua forma. Então, se você se acalma observando a garrafa, você vai lá, balança e vai observando aquela garrafa. Só que isso tudo é importante frisar que para você explicar para a criança de uma forma lúdica quando ela não estiver com raiva, quando ela não estiver frustrada. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo que explica
por que na hora da birra ou de descontrole emocional a criança não consegue raciocinar. Então não vai ser eficaz se a criança não entender para que serve esse cantinho ou se você tentar explicar para a criança o para que serve esse cantinho na hora que ela estiver com raiva. Então aqui é para ser explicado, deixado muito claro para a criança o que é e ver as possibilidades dela se acalmar em um momento de brincadeira, de descontração. E aí quando vocês vierem, a criança vai identificar o que ela vai. Ela quer balançar e quer observar o potinho da calma, ou ela quer pegar o ursinho, quer abraçar e quer chorar, ou então ela quer pegar as pedras e começar a olhar as pedras e colocar na mão e sentir que é gelado. Então isso tudo são opções para a criança conseguir se acalmar. E essas opções, tendo feito e pensado junto com a criança, a probabilidade dela usar esse cantinho, dela realmente entender para que serve, é muito maior. Agora, nós vamos ver algumas brincadeiras para você fazer com a criança em momentos espontâneos, em momentos que estiverem no dia a dia ou em momentos que nas férias vocês não tiverem o que fazer, que são brincadeiras para a criança aprender a se autorregular. Volto a repetir que vai ser ineficaz se vocês quiserem brincar com a criança disso na hora que ela estiver com uma explosão de birra, sem antes vocês já terem treinado isso. Então as brincadeiras que eu vou ensinar aqui são brincadeiras para você fazer durante o dia a dia, para quando a criança estiver em um momento de birra, um momento de frustração, a criança entender como ela pode se acalmar. Outra coisa importante a se destacar aqui é que você não vai conseguir impedir que seu filho tenha uma birra. Impedir que seu filho fique com raiva, fique frustrado, ele vai sentir esses sentimentos. É inevitável. A questão é como você, adulto, vai ajudar a criança a aprender a lidar com esses sentimentos, que são esses exercícios de mindfulness. Mindfulness é para você conseguir estar no momento presente. E quando você tem uma frustração muito grande, quando você tem raiva, é exatamente isso que acontece. A gente não consegue ficar no eixo, a gente não consegue estar conectado com a gente mesmo e com o nosso racional. Significa que o nosso emocional toma conta. E aí o que a gente precisa fazer? Alguns mecanismos, ou seja, brincar com as crianças para que elas aprendam a como voltar para si. A primeira atividade que a gente vai fazer vai ser como oxigenar o cérebro. Quando a gente está diante de perigo, quando a gente está com raiva, a gente tem pouca oxigenação no nosso cérebro. Então a primeira brincadeira é o cheira florzinha, assopra velhinha. Você vai ajudar a ensinar a criança a inspirar e expirar. Então você vai fingir para a criança que tem uma florzinha no nariz dela e você vai falar para ela cheirar. Cheira bem fundo essa florzinha, então ela vai puxar o ar pelo nariz. E aí você vai depois falar para a criança assoprar uma velhinha. Aí você fala, então agora assopra a velhinha. E aí ela vai soltar esse ar que ela colocou para dentro, para fora, pela boca. Então, ó. Então, o cheira florzinha, assopra a velhinha é uma das atividades que você ensina a criança a como oxigenar o cérebro para ela se acalmar. Ou seja, a autorregulação. Uma outra atividade, brincadeira que você pode fazer é mostrar para a criança que o coração dela, que aqui no peito tem uma parte que a gente consegue ver, tem um movimento. Então você colocar a criança para conseguir ver o momento presente é, por exemplo, colocar ela a mão no coração. Ela com a mão no coração, ela consegue identificando e sentindo a batida do coração. E conforme ela vai sentindo aquilo, a criança tende a se acalmar, porque o ritmo da respiração e do corpo dela volta para dentro dela, que é as batidas do coração. Então é uma frequência cardíaca, que ela vai identificando aquelas batidas e se acalmando. Outra brincadeira que você também pode fazer durante o dia a dia, para ela fazer quando ela estiver irritada, é qual a textura que está sentindo à sua volta. Então aqui, por exemplo, eu estou sentindo uma textura veludada, ela tem um pelinho. Eu estou sentindo uma textura mais dura, porque é de um vidro. Então, brincar com a criança de identificar as texturas que vê à sua volta. Porque quando ela estiver em um momento de fúria, um momento de birra, você analisar, você observar um ambiente onde você está, faz com que você volte para si. Faz com que você volte para o seu cérebro racional. E aí, quando você pega a textura e começa a sentir aquilo ali que está à sua volta, também você consegue identificar e, a partir do tato, se acalmar. Uma outra brincadeira é falar 3 coisas que você está vendo. Por quê? Quando você está fora de si, de novo, focar em um ambiente externo faz com que você se acalme. Então, eu estou vendo um quadro, eu estou vendo um celular e eu estou vendo um copo. Então, brincam com a criança em momentos de tranquilidade desses tipos de brincadeira de identificar. Porque quando ela estiver com raiva, quando ela estiver frustrada, isso é uma das maneiras dela conseguir se acalmar e ir para o momento presente para conseguir raciocinar. Uma outra brincadeira que você pode fazer com a criança é pedir para ela colocar a mão no ouvido, fechar e imitar uma abelha. Então é zzz, que isso faz com que o som na cabeça fique muito maior.
E aí, conforme ela vai fazendo esse som e vai escutando o seu próprio som, ela vai focar naquele som, vai focar no seu interior, na sua audição, e aos poucos vai se acalmar para conseguir se regular. Vocês podem perceber que as 4 atividades que eu mostrei aqui, cada uma delas vai trabalhar algum aspecto da educação emocional. Então, o cantinho da calma vai ser para a criança conseguir se acalmar. Então, é o autocontrole. A atividade de mindfulness serve para 2 coisas específicas, que é para a criança conseguir estar em si, ter consciência do seu corpo e identificar o que ela está sentindo. E quando ela sentir, ela conseguir aprender mecanismos e brincadeiras para ela conseguir ter a autorregulação. O potinho da calma, a gente pode ver que a criança vai conseguir, a partir dali, se acalmar. Então, também serve muito para autorregulação. E os cards servem para identificação das emoções. Então, quando que eu tô triste, quando que eu tô bravo, como que é a expressão de triste, como que é a expressão de bravo, de feliz. Então, cada brincadeira que a gente passou aqui serve exatamente para, a partir da ludicidade, que foi como eu falei no início, a criança identificar o que ela sente, nomear o que ela sente e agir de forma funcional com aquilo que ela está sentindo. Então, as brincadeiras servem para a criança montar toda a brincadeira com você, porque ela vai passar tempo de qualidade e ela vai entender quais são os fundamentos por trás daquela brincadeira. E conforme você for fazendo dia após dia alguma atividade, na prática ali você acolher o sentimento da criança, ela vai desenvolvendo a educação emocional, que é de extrema importância para habilidades sociais, para você se ver como você é e para você conseguir se relacionar com os outros de uma forma saudável. Então, se você gostou do conteúdo, deixa aqui o seu like, me segue lá no Instagram que eu tenho conteúdos diários sobre disciplina positiva, educação emocional e brincadeiras para criança. E se você não consegue, na prática, ajudar o seu filho a ter educação emocional, a lidar com a raiva, a lidar com a frustração e se sente perdido em como ajudá-lo, clica no link aqui embaixo, que é o link do atendimento individual, onde eu consigo ver quais são as suas dificuldades e ver com você ferramentas práticas para colocar essa educação emocional na prática com o seu filho. Então, obrigado por assistir até o final. Tchau, tchau!